Nós vamos meditar sobre algumas exortações. Tá? Nós pregamos sobre isso lá em Bataguaçu. Talvez alguns irmãos tenham até assistido também. Não sei, mas vamos reforçar um pouquinho isso aqui. Tá? Alguém assistiu essa pregação lá? Não? Poxa! Falta de prestígio, né? Lá em Sudmenuce não foi transmitidas as pregações porque eles estavam tendo um problema. Eu vi que ontem, felizmente, eles conseguiram postar a pregação. Estava dando um problema que estava caindo a transmissão deles logo no início e não deixava gravar a live que eles fazem acho que é pelo Facebook, né? Direto que eles fazem. Tá? Foi uma mensagem ali, estavam examinando alguma coisa sobre plágio. Não tem nada a ver. É sobre a parte dos cânticos. Isso, na verdade, aconteceu com a gente tempos atrás. Mas, felizmente, parece que já foi contornado. Parece. Porque ontem a pregação foi postada, então é bom sinal. Eles transmitem, sempre tem pessoas que assistem as pregações, os cultos lá. Eles transmitem ao vivo e fica gravado a live, como a gente fazia antes, no período da pandemia, né? Então, justamente o período que eu estava lá, não gravaram. Uma semana antes e as 2 semanas que eu estava lá, ou os 2 dias que eu estava lá pregando, né? No sábado e no domingo. Desculpa. Foram 2 semanas, foi uma só. Mas vamos lá, essa aqui, sim, o pastor Miguel até compartilhou lá, mas nós vamos meditar nesse assunto aqui. Eu considero que seja importante, já que a gente está usando o livro de Hebreus. Porque nós vamos pegar aqui, irmãos, algumas exortações contidas nesse livro. A gente vê que o autor de Hebreus, ele escreveu muito embasado nos ensinos do Antigo Testamento, e ele traz, assim, um conteúdo doutrinário muito forte. Né? A gente está vendo aqui, no nosso estudo pela manhã, sobre Jesus. Assim, ele é muito profundo nessas doutrinas concernentes a Jesus. Mas a gente tem uma tendência assim, a pensar em doutrina, teologia, como um assunto teórico. Mas notem, sempre a gente precisa estar atento a isso. O próprio estilo do apóstolo Paulo ele apresenta um conceito teológico, né? Ele apresenta uma doutrina e, com base nela, ele passa ensinamentos práticos, exortações para as igrejas que ele escreve. A gente já comentou sobre isso aqui. Vocês já devem ter atentado e devem se lembrar disso. Né? Esse é o estilão do apóstolo Paulo. O autor de Hebreus, ele vai alternando. Ele trata de um aspecto doutrinário e manda ali uma exortação. Então, tem algumas exortações contidas nesse livro, nessa carta, que são bem enfáticas e bem importantes para a gente. Como eu frisei daquela vez, é interessante que o livro de Hebreus foi um dos últimos a ser aceito como canônico. Justamente pelo fato, parece que o que pesou muito foi o fato de não ter identificação do autor. Então ficava assim um questionamento se era ou não. Outra questão é que ele foi escrito particularmente a um grupo de cristãos hebreus, não gentios. Mas o que aconteceu? Essa carta acabou tendo aceitação no cânon justamente porque ela foi circulando e ela era tão rica em ensinamentos, não só para os hebreus, mas ela foi sendo repassada, retransmitida para as igrejas dos gentios,
Porque ela não tem ensinamento só para hebreus, tá certo? Ela fala muito de perto aos hebreus porque ela trata das doutrinas, né? Ela fala daquelas coisas da lei, de Moisés. Então, porque quem escreveu a pessoas que conheciam essas coisas, e ele vai mostrando isso, revelando Cristo e falando a respeito das coisas concernentes a Jesus. Mas esse ensinamento é para todos os crentes. E as exortações que ele contém também são tão preciosas que as igrejas foram lendo e abraçando essa carta como inspirado. Então, chegou-se à conclusão de que não tinha como resistir, né, e deixar esse livro de fora. Hebreus teve aceitação por, vamos dizer assim, por aclamação das igrejas. E assim, a gente tem que atentar para o que ele diz, tanto para a riqueza doutrinária, teológica que ele tem, mas a finalidade prática, porque o grande objetivo é levar à prática. Então ele traz aqui algumas exortações importantes. Não adianta a gente conhecer toda essa teologia apresentada por ele se isso não levar a gente à prática. Como diz Tiago, nós temos que ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. E muito menos ouvintes esquecidiços, né? Uma palavra estranha, né? O que é alguém esquecidiço? É aquele propenso a se esquecer das coisas. Nós não podemos esquecer do que a gente ouve, do que a gente aprende da palavra de Deus. Devemos pôr atenção para ouvir e atenção em praticar. Nós vemos essas exortações aqui em algumas partes, nós vamos enfatizar algumas delas. Nós vamos começar pelo que nós lemos no capítulo 2, irmãos. Vamos lá. Capítulo 2, versículos 1 a 3, onde ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, ele está falando aqui, o Evangelho, como um todo, irmãos, é apresentado, né, revelado em Jesus Cristo, e é o conteúdo da Bíblia. Né? O que a gente observa e com o correto entendimento, a gente interpreta do Antigo Testamento, e em grande parte é isso que o autor de Hebreus faz. E se a gente observar o Novo Testamento como um todo, na verdade, ele não traz nenhuma novidade. Não é novidade. O Novo Testamento, ele só explica aquilo que já era antigo. Tá? Parece novo, mas não é. Não existe uma revelação nova. A única novidade que tem é que aí agora o Filho veio e nos falou. Como é que o Filho veio e falou? Jesus chegou e trouxe uma mensagem diferente? Não foi isso, né? Pelo contrário, Jesus veio e confirmou tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia. Ele não veio cancelar a lei. Pelo contrário, ele veio e cumpriu a lei. Então, a gente está entendendo melhor tudo aquilo que tem no Antigo Testamento. Agora, o autor de Hebreus diz, uma vez que isso ficou mais claro para nós, revelado agora não pelos profetas, mas pelo próprio Filho, nós temos uma responsabilidade maior do que tiveram aqueles do passado. Uma vez que para nós foi explicado
com mais clareza. Para aqueles, eles tinham uma promessa da vinda do Messias. Nós lidamos com uma situação inversa. O Messias já veio, ele já se revelou e cumpriu tudo. O Cristo veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo, cumpriu. Nós temos os livros do Novo Testamento que explicam tudo aquilo lá do Antigo Testamento. Tem pessoas que eu considero uma inocência ou maldade. Tá? Inocência da parte de alguns e maldade da parte de outros. Mas que dizem ou entendem que o Antigo Testamento é uma coisa totalmente diferente que aquelas pessoas do Antigo Testamento que elas não sabiam as coisas que nós sabemos aqui no Novo. É lógico que eles não sabiam de detalhes. Mas nós podemos ler lá pelos escritos de Moisés, de Davi e outros, que eles tinham, sim, entendimento da necessidade da vinda de Cristo. O Evangelho, para eles, era uma coisa que ainda não havia se revelado, como ainda não se cumpriu. Né? Uma coisa é você olhar para uma coisa que já aconteceu, outra coisa é você olhar para uma coisa que está adiante. Mas ela está lá, explicada. Eles criam nas mesmas coisas. O mesmo Deus. Deus falou com Abraão, falou que ia fazer dele uma grande nação, mas o Abraão, eu não imagino que Abraão tinha a ilusão de que seria só um povo que seria abençoado em Deus, porque Deus disse para ele que as nações seriam benditas nele. Olha, a promessa de uma evangelização mundial já foi feita lá em Abraão, tá? Então, o que nós vemos hoje se cumprir nos dias da igreja, após a vinda de Cristo para os gentios, era uma coisa que já estava claro na mente de Abraão, pelo que Deus mesmo falou para ele. Davi sabia muito bem que a justiça imputada a nós não era pelas nossas obras de justiça, mas é pela graça e misericórdia de Deus, sabe? Davi cria na graça de Deus. Então, irmãos, eles tinham a responsabilidade, sim, de atentar para a palavra de Deus, para a lei de Moisés, para a palavra dos profetas. Mas nós temos Moisés, nós temos os profetas e agora nós temos o Filho. Nós temos o Filho que veio ao mundo e nós temos aqueles homens que foram ensinados por ele e a quem ele deu a incumbência de nos transmitir esses ensinamentos. Então hoje nós temos os evangelhos, nós temos essas cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, né? Tudo isso por ordem divina para o nosso ensino. Então, o próprio autor de Hebreus aqui está dizendo, a nossa responsabilidade aumentou. Nós precisamos atentar com mais cuidado, mais zelo do que nunca. Convém nos atentar com mais diligência, mais zelo, mais cuidado. Então, nós temos aqui uma exortação. Nosso zelo e atenção têm que ser redobrados ao que Deus nos tem ensinado. Não despreze a palavra de Deus. Dê importância para ela. Nós precisamos lidar com isso com seriedade. Cada detalhe da palavra de Deus, cada porção dela é importante para nós. Nós temos que valorizar isso, porque ela vem do alto, ela vem de Deus mesmo, e Deus assim determinou para o nosso benefício. Ela é o nosso alimento espiritual. Não é à toa que a palavra de Deus ela é assim, equiparada, né, ao pão, ao alimento que Deus nos dá.
Por meio dela nós somos alimentados. O grande pastor, mencionado lá no Salmo 23, ele nos conduz aos pastos verdejantes, onde a gente alimenta a nossa alma. Esse alimento é a palavra de Deus, irmãos. Então aqui nós temos uma primeira exortação, e outras derivam dela. Tá? A gente pulando para o capítulo 3, nós encontramos aqui outra exortação. Nós vamos ler aqui e no capítulo, aliás, aqui os primeiros versículos e ainda os versículos 7 em diante, tá? Aqui nós temos uma exortação mais severa. Primeiro, nós temos uma exortação. Atente com zelo, com diligência. Para atentar com diligência é o quê? É ouvir, mas não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nós temos a responsabilidade de assimilar aquilo, de guardar, praticar. Aqui, ele vai pegar um pouquinho mais pesado com a gente nessa exortação. Versículos 1 e 2. Ele diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Por que eu estou lendo esses versículos, irmãos? Nos estudos a gente já... ele está falando aqui daquela superioridade de Jesus em relação a Moisés, a gente já comentou sobre isso. Mas eu quero destacar aqui que nesses versículos iniciais ele está mostrando, ele está escrevendo isso, e o que nós vamos ler nos versículos que se seguem, ele está dizendo isso a quem? É para quem está sendo direcionado? Aos irmãos santos. Quem são os irmãos santos? O que é santo aqui? Convertidos, crentes em Cristo. Isso, convertidos, separados por Deus para Deus. Santo, um povo separado. Participantes da vocação celestial, a chamada celestial. Participantes daquela chamada, os eleitos de Deus, aqueles que foram trazidos por Deus. Ele está voltando esses ensinos a esses. Então, peraí, eu sou de Deus? Eu sou alguém que foi chamado por essa vocação celestial para servir a Ele? Eu sou alguém separado por Ele, para Ele? Eu me encaixo nessa categoria? Ok. Então é para nós que se voltam essas palavras. Vamos para o versículo 7. A gente vai pular aqui alguns versículos, mas é sequência. Porque ele diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Por que eu chamei a atenção aqui ao fato de que ele está se dirigindo a crentes? Povo chamado, povo eleito, participantes da vocação celestial, irmãos santos, pessoas convertidas. Porque é muito comum a gente usar esse versículo, não é errado a gente usar, para o pecador. Não endureça seu coração. Se ouvirdes hoje a sua voz, se a pregação do evangelho tocar seu coração, nós usamos esse versículo para dizer: não endureça seu coração, se humilhe diante de Deus, se converta. Amém? Tá certo. Só que aqui ele está falando, na verdade, o autor de Hebreus está aplicando essa exortação para quem? Para os crentes, para os santos. Não é para o ímpio pecador. É interessante isso. Porque o crente também ele pode vir a endurecer seu coração. E, irmãos, aqui nós temos uma exortação séria, severa da parte de Deus. Cuidado, nós podemos conhecer a palavra de Deus,
Mas num dado momento nós podemos endurecer o nosso coração para com ela. Nós não devemos nem ser esquecidiços, né? Não dar importância, esquecer da palavra de Deus. Mas também não adianta a gente ter ela guardada aqui e endurecer o coração para com ela. Como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmão, irmã, será que você tem tido coração endurecido? Como é que eu sei se eu estou tendo coração endurecido? Se eu ouço a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, mas eu me rebelo contra ela em alguns pontos. Isso aqui eu vou deixar de lado. Isso é rebeldia, é endurecer o coração. Foi o que aconteceu com aquele povo lá no deserto. A palavra de Deus, a lei de Deus estava sendo apresentada para eles. O maná estava caindo do céu para mostrar a graça e misericórdia de Deus. Vamos lembrar, o maná é símbolo também, não era só para alimentar os corpos deles, mas o maná é símbolo de quem? Eles chamavam o maná de pão. Quem é o pão da vida? Jesus mesmo. Mesmo vendo os milagres de Deus, mesmo vendo o que Deus fez para libertar eles lá do Egito, abrir o mar, todas as 10 pragas, Deus conduzindo eles, dando maná, eles ouvindo a lei, ouvindo o ensino da palavra de Deus, eles endureceram o coração deles. Esse povo tinha ou não tinha que perecer no deserto? Mas sabe qual é o problema? É que às vezes a gente age igual a eles. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Percebe a severidade dessa exortação? A gente olhar para eles e falar, esse povo aqui tinha mais era que morrer no deserto mesmo? Espera aí, cuidado, porque a gente pode estar agindo hipocritamente, falando, eles mereciam mesmo, e a gente está agindo da mesma maneira que eles, ou muito parecido. Então precisa tomar cuidado. Olhar para nós mesmos. Versículo 8, vamos seguir? Não endureçais vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei da minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Olha como ele repete, ele reforça aqui no versículo 15, aquilo que ele disse no versículo 8. Não endureça os seus corações. E quando ele diz, hoje, esse hoje é para nos dar a ideia da urgência disso. Não é amanhã, nem depois de amanhã. A exortação, ela é instante, ela é presente. Ela está dizendo, é urgente que cada um de nós atente para isso. É urgente porque nós vigiemos nosso coração, que nós não façamos como eles. Então, hoje, nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que examinar, será que nosso coração pode estar andando endurecido, frio para com Deus, rebelde, como o deles andou? Deus disse, esse povo não tem jeito.
Me indignei contra essa geração, porque eles sempre erram em seu coração. Sabe, irmãos, todo crente está sujeito a errar. Tirando raras exceções como eu, todo mundo erra. Brincadeirinha. Nós erramos, vocês sabem. Quem me conhece, convive comigo, sabe. Né? Já me viu errar, talvez algumas vezes, talvez muitas. A gente erra. Mas uma coisa é quando nós temos erros que são exceções. Agora, quando se pode dizer a nosso respeito o que é dito a respeito desse povo, aí é complicado. Estes sempre erram em seu coração. Porque eles são rebeldes. Eu olho com tristeza para a vida de algumas pessoas que se apresentam como cristãos, né? E a gente começa a observar que erros na vida deles não são exceções. Não é uma coisa, é uma fase, ou foi uma má decisão, uma má escolha de momento. Não. Eles sempre estão fazendo o errado. Eles sempre estão contrariando a Bíblia, a palavra de Deus. Eles sempre acabam agindo, esse sempre é, com frequência. Né? Eles frequentemente estão agindo contrariamente ao que um cristão, alguém que crê na palavra de Deus, que segue Jesus Cristo, deve andar, deve fazer. Então nós temos uma exortação aqui séria que nós temos que atentar. Que não se possa dizer isso a nosso respeito, porque ele diz aqui, aquele que está em Cristo, né? Ele se mostra por reter firmemente o princípio da sua confiança. A nossa fé se mostra pelas nossas obras. Lembra do que Tiago diz? Me mostra a tua fé sem as obras, eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Até gera uma certa controvérsia, né? Alguns dizem, então ele está pregando salvação por obras. Não. O que ele está dizendo é que as obras e a fé, elas trabalham juntas. Né? A fé coopera com as obras cooperam com a fé. Porque uma fé verdadeira, ela não pode andar divorciada das obras, de fazer a vontade de Deus. Uma fé sem obras, o que Tiago diz? É uma fé morta. Uma pessoa morta é uma pessoa que não existe mais, né? Já foi. Uma fé morta também é uma fé que não existe. Então, tentemos com mais cuidado aquilo que temos ouvido. Hoje, não endureçamos nossos corações, irmãos. Terceira exortação, capítulo 4. Versículo 14. Texto que nós estudamos recentemente, hoje já mencionamos ele de manhã. Relembrando, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a exortação aqui está voltada ao fato de nós retermos firmemente a nossa confissão, a nossa fé, aquela confissão que nós
fizemos um dia. Nós declaramos fé. Nós costumamos chamar de profissão de fé, quando alguém declara fé em Jesus Cristo. Declarar fé em Jesus Cristo, nós sabemos, ou devemos saber, que não é só dizer, eu acredito que Jesus existiu. Ele é verdadeiramente Deus, ele é o Filho de Deus. É mais do que isso. No que isso implica? Quando eu faço uma profissão de fé, eu estou dizendo, eu me reconheço pecador, eu entendo que Jesus é o Filho de Deus, eu creio nisso, e que ele veio ao mundo justamente porque era necessário que ele viesse, justamente por pecadores como eu. E agora, arrependido dos meus pecados, eu confio nele e sigo a Jesus Cristo. Eu sou dele, ele me comprou lá na cruz. É isso que nós dissemos quando nós nos manifestamos. Mesmo que a gente tenha usado outras palavras, mas é isso que todo verdadeiro crente declara. Certo? Foi isso que vocês entenderam quando vocês fizeram sua profissão de fé? Não? Se não foi, vamos começar de novo. Talvez tenha que rebatizar alguns. Depois. Mas se foi isso, amém. Tá? Agora, nós temos aqui essa exortação para nós retermos essa confissão, ou seja, permanecermos andando em verdadeira confiança no Senhor, e que, baseados nisso, nós nos acheguemos sempre a Deus com confiança. Por quê? Nós vamos encontrar aos pés dele sempre misericórdia, graça. Tá? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Então, a exortação aqui diz respeito a nós andarmos atentos à nossa confissão de fé e continuarmos andando confiantes nele, nessa graça, misericórdia de Deus. É muito comum ver os crentes começarem muito bem e depois começarem a tropeçar. Por quê? Se nós não formos corretamente alimentados, irmãos, nós facilmente somos levados pelas coisas dessa vida a esmorecer na nossa fé. Você já viu algum crente agindo como se ele não fosse um crente? Ele entrando em desespero por coisas, às vezes, até banais. Um crente peca, quer ver um exemplo? Um crente peca e ele já acha, pronto, perdi a salvação. Nós somos exortados, para você é mesmo um crente em Cristo, então arrependa-se do seu pecado e se volte a ele, porque aos pés do trono dele você vai encontrar o quê? Graça, misericórdia. Ele continua sendo o mesmo Deus misericordioso. Ele continua sendo o mesmo Deus poderoso, aquele que foi poderoso para nos salvar. Ele é poderoso para fazer tudo na nossa vida. Confia nisso. Confia nele. Confia na direção, na proteção dele. Ainda no capítulo 10, ainda ligado a esse mesmo assunto, tá, irmãos? A gente vai voltar depois um pouquinho aqui. Mas olha lá, capítulo 10, aqui mesmo de Hebreus, a gente vai ficar só nesse livro, versículo 29. Ele diz, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Opa, então aqui a gente tem... desculpa, irmãos. Espera aí. Eu corrigi isso naquele dia. Estou lendo aqui, É 19, por favor. 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário... aí sim, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então a gente observa aqui, nesse trecho, aqui sim, nesses versículos, né, que ele reforça aquela mesma mensagem do capítulo 5, que a gente leu antes, capítulo 4, desculpa, final do capítulo 4, sobre a necessidade de nós chegarmos ao Senhor confiados, porque Jesus abriu caminho e nós podemos chegar na presença de Deus. Notem, isso aqui tem a ver com o ponto que a gente está estudando agora, sobre o sacerdócio de Cristo, versículo 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo, nós podemos chegar com verdadeiro coração e devemos chegar com verdadeiro coração. Olha a exortação aqui. O que é um coração verdadeiro? Como é que vocês interpretariam isso? Um coração verdadeiro é o contrário de um coração falso. Facilita? Ele está falando aqui de sinceridade, né? Nós temos que nos achegar a Deus com um coração sincero. Tendo a certeza de que nós encontramos misericórdia nele. Por isso nós devemos reter firmes, guardar a confissão da nossa esperança, porque ele é fiel, ele prometeu e ele cumpre. Então, a nossa confiança de se chegar ao Senhor não deve ser misturada com um coração hipócrita, falso. Bom, Deus prometeu. Eu posso dizer, eu me arrependo. Senhor, me perdoa. Será que a gente ora assim, pedindo perdão a Deus, mas sem estar arrependido mesmo? Você peca hoje, vamos imaginar essa situação. Eu peco hoje, eu falo, bom, eu pequei. Aí eu vou orar, né? Eu vou pedir perdão a Deus. Tá certo? Aí eu chego e falo, Senhor, me perdoa meu pecado. Mas eu estou aqui orando, falando com Deus, supostamente, pelo menos, pedindo perdão, mas na minha cabeça eu já estou planejando amanhã fazer outra vez a mesma coisa. Sabe aquela história de marido que trai a mulher? Aí ele é pego, né? Aí ele fala, amor, foi só um deslize, né? Me perdoa, estou arrependido. Aí a mulher perdoa e ele vai e continua do mesmo jeito. É falso, né? Sabe que tem gente que age assim com Deus? Ele não está arrependido de coisa nenhuma. Ele age como se Deus, né? Como se ele pudesse enganar a Deus. Não, nós temos que nos achegar confiante sim, porque o que prometeu é fiel, amém? Mas eu tenho que me achegar com o coração verdadeiro. A gente tem que se achegar com sinceridade de sentimentos.
Vamos para o capítulo 5, irmãos. Quarta exortação. Versículo 12. Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, é criança. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Olha, o que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo que essas coisas são erradas, mas ele está dizendo que essas coisas são rudimentos, são aquelas coisas básicas. Mas a exortação aqui é para aqueles crentes que já deveriam, pelo tempo, ser mestres. O que é um mestre? É aquele que ensina. Nós já deveríamos estar ensinando. E nós estamos ainda aprendendo. Aprendendo o quê? As mesmas coisas. É natural que ali nos primeiros anos da escola, as crianças estejam aprendendo a juntar as letrinhas, né? Formar palavras, daqui a pouco elas vão formar frases, elas vão aprender como conjugar os verbos, como utilizar os artigos, plural, singular, masculino, feminino, eles vão se desenvolvendo nessas coisas. Mas isso é ali nos primeiros anos. Agora, imagina alguém que chega lá na universidade, na faculdade, ele vai aprender de novo. Imagina, né? Chegar lá numa classe de nível superior e o professor está lá, B, A, Bá, daí é Bé. Você vai ver isso? Espero que não, né? Se bem que dizem que muita gente chega no nível superior sem mal saber escrever, sem ler e escrever. Problemas na nossa educação. Mas isso é antinatural. Tem que haver um progresso. Aquelas coisinhas básicas, operações simples de matemática, elas ficam para trás. Agora que a gente já aprendeu elas, nós vamos partir para coisas mais complexas, mais profundas. Eu vou começar a aprender como aplicar essas coisas que eu aprendi. Para que aquilo que eu aprendi? Agora eu não só aprendi a fazer coisas mais complexas, mas agora eu vou saber para que usar, quando usar aquilo. Agora, quem fica nos rudimentos, ele está sempre naquilo. Irmãos, nós temos uma exortação aqui. Cuidado, crente. Cuidado, irmão, irmã. Quanto tempo nós já estamos no caminho? E a gente ainda está no básico? Cuidado. Então, toda exortação é atente para um perigo. Talvez você esteja errado, ou talvez você possa vir a errar. Exortação aqui. A questão é, nós temos crescido? Tá? Todos nós precisamos crescer. Não interessa. O pastor precisa crescer?
Precisa. Né? E até o crescimento espiritual, o crescimento no conhecimento da igreja, favorece isso, porque ela passa a exigir mais do pastor, né? Requerer mais, e o pastor se sente impulsionado também a ele crescer. Afinal, se ele está ali, uma das funções do pastor é ensinar, bom, ele precisa estar apto para ensinar os irmãos também. Mas não é só o pastor. Todo irmão ou irmã, não interessa. Você é novinho? Johnny, você é crente. Isabel, você é crente. Vocês são novinhos. Acho que são os mais novos da igreja, né? Pedro também. Pedro. Tá, esses mais novinhos aí. Não interessa que vocês são novinhos, não. Vocês têm que crescer. Juízo. Tá? Vocês têm que crescer no conhecimento. Crescer espiritualmente. Mas isso não é só para vocês. Tá? Os varões têm que crescer. Os jovens, os que já estão com cabelo branco e os que não têm muito cabelo também. E as irmãs também. Mas pastor, eu sou só uma dona de casa. Interessa não, irmã. Você tem que crescer. Não se menospreze. Quanto tempo nós temos de convertido? Faz as contas aí, a sua conta. Quanto tempo faz que você confessou a sua fé em Jesus Cristo? Aí nós temos que nos perguntar, eu tenho crescido? Será que eu cresci? Ou eu continuo um bebezinho ali? Olha, volta e meia a gente tem umas surpresas de se deparar com membros de igreja que estão lá 300 anos, exagero, claro, e você faz uma pergunta básica, você vai conversar e não sabe de nada. Não sabe as coisas básicas. Por outro lado, às vezes a gente se depara com gente assim com muito pouco estudo. Eu já lidei assim com irmãos praticamente analfabetos mesmo. E me admirava o conhecimento bíblico deles. A falta de leitura atrapalha? Atrapalha. Mas nem isso é impedimento para a gente crescer. Então ninguém tem desculpa. A exortação aqui é para pegar pesado mesmo. Todo crente tem que crescer. Amém? Todos nós. Se eu não estou crescendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que estudar mais a Bíblia. Né? Eu tenho que me aprofundar, ter uma comunhão mais íntima com Deus. Mas eu preciso crescer. Não posso ficar no leitinho. Você passa uma vida inteira e continua no leitinho? Alguém quer chegar aqui no domingo? E o que tem de refeição para você? Você vai tomar leite. Não, a gente se reúne, né? Os irmãos que almoçam aqui, a gente sempre espera, né? Uma coisinha que geralmente tem, as irmãs preparam com carinho, né? Alguma coisa apetitosa, gostosa, procurando sempre variar. Então, a gente come carne, a gente come batata, panqueca, escondidinho, né? E a gente esconde mesmo os escondidinhos, fica bem escondido depois. A gente, quando chega a hora de se alimentar, mesmo quem gosta de leite, eu gosto de leite, mas eu não consigo me enxergar vivendo só na base de leite. Eu preciso de alimento, eu preciso comer carne, eu preciso comer, né, outras coisas.
Alguém aí quer viver só de leite? Não, materialmente não, né? Então por que você vai querer viver só de leite espiritualmente? Hã? Então, se você já tem uma jornadinha longa aí, meu irmão, irmã, já era para você ser mestre, já era para você estar ensinando, não fica no leitinho ainda aprendendo as coisas rudimentares, tá? Deixe os rudimentos, as coisas básicas da doutrina de Cristo, não que elas não são importantes ou você vai abandonar elas, desprezar, não, mas você já tem, agora você tem que partir para coisas maiores, tem que se aprofundar, tem que se firmar nelas e crescer nisso. Não só no conhecimento, mas na aplicação delas. E uma última exortação aqui que nós vamos ver, também agora no capítulo 12. A gente pula lá para frente. Naquele trecho bem famoso do capítulo 12 de Hebreus, nós temos aqui a nossa última exortação dessa meditação dessa noite. Ele diz nos versículos 1 a 4: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Pula para o versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, o que nós tiramos aqui como última exortação contida aqui? Primeiro, na primeira parte ele diz, nós devemos olhar para Cristo. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas são essas de quem ele falou no capítulo 11, que é o chamado capítulo dos heróis da fé. Então ele fala de irmãos no passado que passaram por tantas situações, provações, tentações, e eles serviram a Deus com fidelidade. Por último, ele diz, olhemos para o próprio Senhor Jesus, que encarou o maior dos sofrimentos por nós, desprezando as afrontas, a humilhação, e por fim ele foi glorificado, assentando-se à destra do trono de Deus. Então, a exortação aqui é de nós olharmos para esses exemplos, nós nos firmarmos na nossa fé, para andarmos, não importa o que aconteça, não importa o que venha. Vamos olhar os heróis da fé pelo que eles passaram. Se você pegar a descrição pelo que eles passaram, o que a gente enfrenta não é nem sombra, não faz nem cosquinha nas lutas que esses irmãos passaram. Tá? Então, nós somos exortados assim, nós não temos por que esmorecer. Aí vem, olhando para esses heróis da fé, olhando para Cristo mesmo, para o que ele fez, nós somos desafiados a nos mantermos firmes. Então, você que está assim, enfraquecido ou tentado a se render, a se enfraquecer, diz, tornai a levantar as mãos cansadas. Sabe, as tribulações, as provações, às vezes fazem a gente ficar cansado. Né? Você já se sentiu cansado? Abatido? Estou falando de um cansaço assim espiritual, e às vezes até esse cansaço espiritual
ele se reflete num cansaço físico. Parece que até a nossa energia, a nossa disposição se vai. A disposição física mesmo. Mas como consequência disso, a gente é levado às vezes até à depressão, né? Nós somos atingidos por coisas assim, às vezes abatidos. Mas o que aqui nós somos exortados aqui. Olhe para Cristo, olhe para esses irmãos que venceram pela fé. Siga o exemplo deles. Erga suas mãos cansadas, né? Seus joelhos desconjuntados. Se firme neles. Fique de pé. Levante, caminhe, vá em frente. Coragem, tenha bom ânimo. Faça caminhos direitos para os vossos pés. Eu posso estar mancando, mas que eu não me desvie. Né? Como ele diz aqui, mancando inteiramente. Às vezes a gente se machuca, não aguenta mais, né? Mas a força de vontade faz a gente ir mesmo adiante, mesmo com uma lesão. Vocês devem lembrar de uma cena que ficou assim na história das Olimpíadas, né, dos Jogos Olímpicos, de uma corredora que ela, chegando no fim, eu não sei se era maratona, acho que era, né? E ela chegando no final, perto do final, ela já não aguentava mais o cansaço, ela já não coordenava mais os passos. E ela continuou assim mesmo, andando toda torta, né? Parecia que ela estava tendo uma convulsão, uma coisa assim, mas ela foi em frente do jeito que deu. É mais ou menos isso que Hebreus está dizendo para nós aqui. Siga, mesmo que seja, você está todo estrupiado ali, você está sem se aguentar mais força, a fé, né? Pela fé, continue firme, lute, vá até o fim. Essas exortações todas, irmãos, são tiradas dos ensinamentos teológicos, doutrinários, que essa carta apresenta. Que a gente possa atentar para isso, né? Dar importância devida à palavra. Atente com todo zelo, guarde a palavra. Sermos mais sensíveis a ela. Deixar ela falar o nosso coração, não deixar o coração endurecer, cauterizar. Sabe? Andar sob a graça, confiante na misericórdia de Deus sempre sobre nós. E porque é nele, né, nessa graça, nessa misericórdia, que nós nos firmamos e que nós nos reerguemos. Encha-se da palavra. Se revista dela, cresça nela. E por último, né, se for preciso, que nós sejamos mesmo heróis da fé. O que é um herói? É aquele que luta. O herói nem sempre é aquele que vence, né? Mas nós somos feitos por Cristo mais do que vencedores. Ele já nos assegurou a vitória. Naquilo que importa. Mas nas lutas dessa vida aqui, nós temos que passar por situações muitas vezes adversas, irmãos. E nessa hora nós temos que mostrar a nossa fé. Pensa que isso é mais precioso. É precioso para Deus. Se tudo correr bem na nossa vida e nós mantivermos a fé, amém. Mas o que a gente pode ver como mais precioso? Aquele irmão que tudo teve, né, em tudo sempre uma vida tranquila, tudo em ordem, ou aquele irmão que passou por tantas provações e privações e ele também guardou a fé? Qual é que chama mais atenção? A gente olha como é que essa pessoa, por tudo isso,
né? E ele segue firme com aquele ânimo, aquela disposição de servir a Deus. Ele se reergue, ele se levanta, ele segue em frente. Essa fé é preciosa. Sabe? Quando nós não passamos nenhum tipo de tribulação, é muito fácil. Eu não estou dizendo que quem tem uma vida tranquila, esse não é crente. Mas muitas vezes é isso que acontece. Uma pessoa que nem é convertida, ele tem uma vida tão tranquila, parece que ele tem fé. Mas se ele for colocado à prova, será que ele permanece como aquele outro? É aí que se mostra a verdadeira fé. Se a nossa fé for colocada à prova, como é que nós vamos nos comportar? É bom que a gente medite a respeito disso e que seja pronto. Como é que a gente vai suportar bem se eu estiver atento à palavra de Deus, se eu tiver um coração sensível à palavra de Deus, né? Se eu for confiante em Deus? Certamente, quando minha fé for provada, essa fé vai se mostrar autêntica, verdadeira e gloriosa. Quando essa carta foi escrita aos Hebreus, ela foi escrita para a exortação deles diante de um cenário de perseguições. Os hebreus convertidos, você sabe que judeu até hoje é odiado por todo mundo, né? A gente tem visto isso nos últimos acontecimentos. Mas isso não é novidade, ao longo de toda a história é assim. Mas esses judeus aqui, ou hebreus, tá? A mesma coisa. Eles eram odiados por quem? Pelos gentios e pelos próprios judeus não convertidos, pelos próprios hebreus. A vida deles não era fácil, não. Alguns entendem que essa carta foi escrita após o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, né, pelo general Tito romano. Outros entendem que foi um pouquinho antes, tá? Mas foi mais ou menos naquela época. Então a gente já percebe que o clima não era nada favorável para os hebreus. E para os hebreus convertidos a Cristo, eles já eram odiados mesmo. Então eles precisavam ser fortes. E esse livro, ele é para nos fazer fortes. Tá? Um crente que queira ser forte, ele precisa ler Hebreus. Com todo cuidado. E atentar para os ensinos dele. E para as exortações dele.